Boa noite, pessoas que estão aqui na sala. Boa tarde, boa manhã, enfim, boa madrugada para quem está em casa. Hoje vamos ter mais uma aulinha de física, é a 8ª aula. Meu nome é Fantin, Física A, Física B e C vocês estiveram ontem com o professor Tata. Hoje a gente vai ver quantidade de movimento, impulso de uma força e colisões. Então a gente já vem daquela parte da dinâmica. Sempre é bom dar uma revisadinha para que os conceitos fiquem bem claros para vocês. Então, dinâmica, estuda os movimentos e quer mais saber o que causa esse movimento, ok? Quem que causa o movimento? Uma força. Então sabemos agora que existe uma força que está atuando sobre um corpo que está fazendo com que esse corpo tenha uma variação na sua velocidade. Cria-se 3 leis. Primeira lei de Newton, segunda e terceira. Então, primeira lei de Newton, lei da inércia. Segunda lei de Newton, força igual a massa vezes aceleração, princípio fundamental da dinâmica. E a terceira lei de Newton, ação e reação. Depois a gente percebeu, ou conseguimos ver nas aulas passadas, que quando eu aplico força num corpo e esse corpo há um deslocamento de posição, a gente está realizando um trabalho. Então, um trabalho é realizado por uma força quando tem um deslocamento. Depois a gente percebeu que para realizar esse trabalho, a gente teria que gastar uma determinada energia. Então, classificamos energia, sabemos que a energia não pode ser nem construída, nem destruída, e sim transformada. Vimos energia potencial gravitacional, potencial elástica e energia cinética. Hoje a gente vai partir para um outro conceito que está relacionado com todos esses conceitos que a gente viu até agora, que é quantidade de movimento. Então, quantidade de movimento é quando eu tenho esse mesmo corpo, então ele possui uma determinada massa, e se esse corpo possui uma velocidade, eu posso definir que ele tem uma quantidade de movimento. Quantidade de movimento, para nós então, vai ser a massa vezes a velocidade. Se eu sei que a massa é uma grandeza vetorial, eu posso definir então que quantidade de movimento também será uma grandeza vetorial. Terá módulo, direção e sentido. Sistema Internacional de Medidas, a gente tem como massa sendo quilogramas e velocidade metros por segundo ao quadrado. Então a gente sabe que quantidade de movimento para o sistema internacional vai ser quilogramas metros por segundo. Essa é a unidade de quantidade de movimento. Agora eu faço uma pergunta para vocês. Vocês preferem ser atropelados? Vão ser atropelados, de qualquer forma vocês vão ser atropelados. Por um carro ou por um caminhão? Por quê? Porque a massa dele, mas não depende da velocidade também? Então vou mostrar para vocês que independe, vai depender tanto da massa como da velocidade. Exemplo, vamos pegar lá, massa de um carro, quantidade de movimento de um carro. Vai ser a massa desse carro vezes a velocidade do carro. Vamos dizer que a massa do carro é igual a 1000 kg. E a velocidade com que esse carro está andando vai ser 30 metros por segundo. Então eu sei que a quantidade de movimento desse carro vai ser 30.000 kg por metro segundo. Agora, se eu pegar um caminhão, vou colocar aqui ele caminhão, digo que esse caminhão possui uma massa de 10.000 quilos. E a velocidade dele é de 3 metros por segundo. Então eu sei o quê? Que a quantidade de movimento desse caminhão equivale a 3.000 kg por metro segundo. Então tem que ter pouco de cautela. Como? 3.000, 30.000. 10.000? Ok? Então, a gente sabe que depende não só da massa desse caminhão e da velocidade que ele se encontra. Então, independe se o caminhão te atropele com 3 metros por segundo ou um carro a 30 metros por segundo. Eu vou ter o quê? A mesma quantidade de movimento. Então, eu já posso definir que quantidade de movimento é basicamente uma energia armazenada quando um corpo está em movimento. Ok? Segundo ponto que a gente vai ver hoje. Impulso de uma força constante. O que seria esse impulso de uma força constante? Quando eu tenho
uma caixinha ou algum móvel e eu estou aplicando uma força sobre ele num determinado instante. Então, um carro, eu estou empurrando esse carro. Se eu pegar e só dar um peteleco no carro, uma força constante, ele vai se movimentar? Eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que aplicar essa força por um determinado instante de tempo. Aplicando essa força num determinado instante de tempo, eu vou ter o quê? Eu vou ter um impulso de uma força. Então, impulso de uma força vai ser a força constante, né? Estou dizendo que essa força é constante em todos os instantes de tempo, vezes essa variação de tempo. Quanto maior for essa variação de tempo, maior será o meu impulso. Mesmo princípio. Eu tenho o quê? Força como sendo uma grandeza vetorial. Logo, impulso também é uma grandeza vetorial. Ela depende de módulo, direção e sentido. Então a gente tem que definir muito claro. Da esquerda para a direita é positivo, da direita para a esquerda é negativo. Tem que ficar muito claro. Mas quem define isso são vocês. Vocês têm a liberdade de ter um referencial. Beleza? Vamos para frente. Juntando essas duas teorias, de impulso e quantidade de movimento, a gente tem o teorema do impulso. Eu tenho que teorema do impulso é igual a variação de quantidade de movimento. Mas quem quer impulso para nós? Impulso não era uma força aplicada numa variação de tempo? Então, no lugar do impulso, eu coloco a força vezes a variação do tempo. Que é igual a quem? A variação de quantidade de movimento. Quem que é a variação de quantidade de movimento? Quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial. Abrindo quantidade de movimento, massa vezes velocidade. Então, o impulso, que é a força vezes a variação do tempo, vai ser igual a massa desse corpo vezes a velocidade inicial desse corpo, menos a massa desse corpo vezes a velocidade final desse corpo. Exemplo, se eu tenho aquela brincadeira que chama taco em alguns lugares, ou bets, ou qualquer outra brincadeira aí, que você arremesse uma bola e você tem que bater com um taco nessa bola para que ela não derrube a sua casinha. Bateu na bolinha, sai correndo, bate taco, muda de posição, todo aquele processo. Brincadeira de taco. Então vamos colocar essa situação para aplicar esse teorema do impulso. Eu tenho uma bolinha, vou colocar uma bolinha bem pesada aqui, digo que essa bolinha tem 1 kg de massa. E ela vai se deslocar nessa direção com uma velocidade inicial de 10 metros por segundo. E vai ser atingida por um taco futuramente. Ali o taco. Não vou conseguir desenhar a mão da pessoa segurando esse taco. Tá? Mas a gente sabe o quê? Que essa bolinha vai se deslocar com essa velocidade. Então ela está para lá. E vai receber uma porrada desse taco. Vamos dizer que o instante que essa bolinha receba esse impulso vai ser um ΔT igual a 0,1 segundos. E a força que eu estou aplicando sobre a bolinha, força é igual a 100 newtons. E eu quero saber agora com qual velocidade que essa bolinha vai voltar. Quero saber a velocidade final. A gente vai aplicar o quê? Teorema do impulso. Só diminuir aqui. ΔT é igual a 0,1 segundo. Teorema do impulso. Impulso é igual a ΔQ. Impulso é a força vezes a variação do tempo. Quantidade de movimento, variação de quantidade de movimento, a quantidade de movimento final menos quantidade de movimento inicial. Força é igual a variação de tempo, que é igual a massa dessa bolinha vezes a velocidade final dela, menos a massa dessa bolinha vezes a velocidade inicial dela. A força a gente tem, que é 100 newtons. A variação do tempo que eu tenho desse contato é 0,1, igual a massa da bolinha, que eu disse que é 1 kg, vezes a velocidade final, que é a que eu quero encontrar, menos a massa dessa bolinha, que é 1, vezes a velocidade inicial, que eu disse que é 10. Vou mudar essa velocidade. Vou colocar uma velocidade menor. Vou colocar uma velocidade de 4 metros por segundo. 4 metros por segundo.
10 vezes 100 vezes 0,1, 10. Igual a velocidade vezes 1, a velocidade final. 4 vezes 1, menos 1 vezes 4, menos 4. Está diminuindo? Só que tem que ter um cuidado aqui, pessoal, que eu passei batido. Se eu digo que é uma grandeza vetorial, tem que cuidar com isso. A velocidade da esquerda para a direita, eu vou dizer que é positivo. Da direita para a esquerda, vai ser negativo. Se eu estou aplicando uma força nessa bolinha, qual a direção da força? Da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita? Da direita para a esquerda. Então a força é negativa. Aqui? No quadro? O quadro está trocado, tá, pessoal? Desculpa. Voltando aqui, beleza, galera? Só tá trocado essas duas velocidades ali. Olha o que aconteceu. A gente tem que definir também o vetor velocidade. É o vetor da força. Força também é uma grandeza vetorial. Então, se eu digo que a força é aplicada para lá, ela tem que ser negativa. Então, vai ser menos 100. Consequentemente, menos 10. Esse 4 está diminuindo, passa somando. Então, velocidade final é igual a menos 10 mais 4. Velocidade final é igual a menos 6 metros por segundo. Por que esse menos, pessoal? A velocidade, a gente não definiu que da esquerda para a direita é positiva, e da direita para a esquerda ela não tem que ser negativa? Então, confirma que a velocidade está indo da direita para a esquerda. Beleza? Então, não precisa, mesmo que vocês olhassem já para o que ia acontecer, vocês precisavam colocar o sinal que aqui a velocidade era negativa? Não. Então, tem que cuidar com isso. O sinal sempre vai aparecer para vocês. Bora então, galera? Entendido isso aqui? Isso aqui é bem clássico de aplicação de teorema de impulso. Tem várias aplicações vestibulares. Quando eu tenho uma força que não é constante, e essa força é variável, eu tenho o quê? Eu tenho um gráfico. Então, eu não vou ter como calcular com a força igual à variação do tempo. Impulso é igual a força vezes a variação do tempo. Eu não tenho como calcular quando a força é variável. Então, quando a força for variável, vai aparecer um gráfico para nós. Então, o gráfico vai estar força por tempo. Eu pego a área dessa figura, eu vou ter o quê? Eu vou ter o meu impulso. Então, sempre que eu tiver um gráfico de força pelo tempo, eu vou ter a área desse gráfico, vai me dar o meu impulso. Eu sei que passa-se o tempo, o que acontece com a força? Está aumentando. Então, essa força é variável. Ok? Colisões, galera. Fala, Eduardo. Eu só transferi esse cara. Posso apagar e fazer como você está dizendo, tá? Aqui, ó. Esse cara eu passo para o outro lado, está negativo, passo positivo. Então, vai ficar menos 10 mais 4 é igual à velocidade final. Menos 10 mais 4, menos 6, igual à velocidade final. Velocidade final é igual a menos 6 metros por segundo. Só dei um passinho a mais. Fechou? Colisões, galera. Quando a gente pensa em colisões, a gente tem que imaginar o mesmo princípio que a gente tinha de conservação de energia que a gente teve na aula passada. Aqui a gente vai perceber que quando eu tenho colisões, as quantidades de movimento são constantes. Então, se eu tenho quantidade de movimento constante, significa que a quantidade de movimento final é igual à quantidade de movimento inicial. Então, em um sistema conservativo, a quantidade de movimento no final é igual à quantidade antes da colisão. Então, a quantidade que eu tenho no movimento final é igual à quantidade de movimento inicial. Agora, temos que uma forma de saber qual é esse tipo de colisão. A gente vai classificar essa colisão. Então, essa colisão ela vai ser classificada pelo coeficiente de restituição. O que é esse coeficiente de restituição? É esse Ezinho. Então, vai ser a velocidade de afastamento
dividido pela velocidade de aproximação. Então vamos colocar um exemplo aqui para vocês. Tem uma colisão de duas esferas, esfera A com a esfera B. Então, a esfera A e a esfera B. A esfera A está andando com uma velocidade A nesse sentido. E a esfera B está andando também com uma velocidade VB em sentido de colisão. Coloquei ele bem claro para vocês. As colisões são frontais. Significa o quê? Que o ângulo entre elas é zero. Eu não tenho nenhuma colisão que tenha algum determinado ângulo, tá? Então vocês não se preocupem com isso. Vocês vão ter todas colisões frontais, como se tivesse um ângulo zero entre essas colisões, beleza? Não tem nada vindo de um de cada lado. Então eu tenho essa situação. Eu sei que velocidade de A e velocidade de B, né, são velocidades diferentes ou podem ser velocidades iguais. Massas iguais ou massas diferentes também. Vai chegar um momento que vai haver uma colisão. Então, vai ter A colidindo com B. Depois dessa colisão, elas vão mudar de velocidade. Eu vou ter a massa A voltando com uma velocidade A e a massa B voltando com uma velocidade B. Para diferenciar a velocidade A antes da colisão e depois da colisão, eu vou colocar uma velinha. Então, a velocidade de aproximação vai ser a velocidade A menos a velocidade B. E a velocidade de afastamento vai ser a velocidade B' menos a velocidade A'. Tá? Então, a gente tem que ter um pouquinho de cautela, que é uma inversa da outra. Então eu sei que o meu coeficiente de restituição vai ser a velocidade de afastamento dividido pela velocidade de aproximação. Esse número vai estar entre 1 e 0. Tá? Quando essa colisão, o meu Ezinho, meu coeficiente de restituição, for igual a 1, eu tenho uma colisão elástica. Exemplo de colisão elástica. Bola de bilhar. Uma bolinha de bilhar batendo na outra. Há deformação daquelas bolinhas? Não. Então não há deformação delas. Se não há deformação, eu sei que as velocidades de aproximação e de afastamento são a mesma. Então a divisão de uma pela outra é igual a 1. Então eu tenho o quê? Uma colisão elástica. Não há deformação de nada. As coisas não têm deformação. Então a energia cinética permanece ou se conserva. Então a gente sabe que há uma conservação dessa energia, porque não há deformação alguma. É uma colisão elástica. Exemplo também é aquela bolinha de silicone. Aquela que se coloca uma moedinha, ou duas moedinhas, agora já está duas moedinhas, né? Coloca duas moedinhas numa maquininha e sai uma bolinha. Aquela bolinha tua mãe deve odiar, porque se joga ela na parede, ela sai picando para tudo que é lado. É quase uma colisão elástica. Por quê? Porque a velocidade com que ela bate na parede é muito próxima da velocidade que ela vem na tua cara. Então tem que ter um pouco de cuidado com essa bolinha, tá? Ou se ela não vem na tua cara, ela quebra alguma coisa, né? Outro tipo de colisão é a colisão parcialmente elástica. Se eu pegar a divisão da velocidade de aproximação e de afastamento, eu sei que esse Ezinho, meu coeficiente de restituição, vai ser maior que 0 e menor que 1. Tá? Só que quando eu tenho uma colisão parcialmente elástica, eu tenho uma deformação. Então, nessa deformação, eu perco um pouco de energia. Por mais que se deforme e volte ao seu estado normal, nesse trabalho de deformar, eu perco um pouco de energia. Então, dissipa-se uma parte da energia cinética. Exemplo, pegar aquela bolinha, aquela dente de leite, aquela bola bem barata que tem no R$1,99, aquela que dura uma brincadinha, segunda brincada ela já está vazia ou já furou. Né? Se joga ela na parede, ela vai com uma velocidade. Quando ela bate, ela quase não volta, galera. Ela volta só a metade. Por quê? Porque ela se deforma muito. Então, se há uma deformação muito grande, eu tenho o quê? Eu tenho uma perca dessa energia. Então, eu sei que nesse sistema há uma dissipação dessa energia cinética. Parte dela.
Parte faz a bolinha voltar, mas parte faz com que a velocidade não seja a mesma. Terceira, colisão inelástica. Quando o meu Ezinho é igual a zero. O que acontece nisso? É quando eu pego uma massa de modelar e jogo uma na outra. O que acontece? Jogo uma massa de modelar na outra, ela vai grudar nessa massa e vai ser um corpo só. Então eu tenho o quê? Eu tenho o coeficiente de restituição igual a zero e não há afastamento entre os corpos. Eles ficam unidos. Então ocorre uma grande dissipação da energia cinética. Por mais que os dois vão ter uma velocidade, é o que acontece maior dissipação da energia. Então essa é a melhor colisão, para alguns casos, é claro, e essa seria a pior colisão, quando eu tenho quase perca total da energia cinética. Então, colisão elástica, energia cinética se conserva. Colisão parcialmente elástica, energia cinética perde uma pequena parte. E colisão inelástica, perde-se quase toda a energia cinética. Os corpos vão colidir e vão andar de uma só forma. 90% dos vestibulares cai alguma coisa de momento ou de impulso, tá, pessoal? Então isso aqui seria bem interessante que vocês pegassem. Vamos fazer um exercício? O exercício está na página 24, em homenagem ao nosso professor Otto. E o exercício é o número 8. Diz o seguinte: um peixinho de 4 kg, nadando com velocidade de 1 metro por segundo, no sentido indicado pela figura, engole um peixe de 1 kg, que estava em repouso, e continua nadando no mesmo sentido. A velocidade em metros por segundo do peixe maior imediatamente à ingestão é igual a... Vamos lá, galera. Já parte do princípio. Peixe grande vai engolir o peixe pequeno. O que vai acontecer com a massa do peixe grande? Vai aumentar. Se eu sei que é um sistema conservativo, quem que tem que diminuir? Quantidade de movimento é a massa vezes a velocidade. Se eu aumento a massa, o que tem que acontecer com a velocidade? Tem que diminuir. Então, parte do princípio que vocês já sabem que a velocidade tem que ser menor do que 1. Ele está andando com 1, então a velocidade tem que ser menor do que 1. Olha aí, ó. A A já sumiu. Vocês já tinham 25% de chance no chute, né? Se você quisesse chutar, agora já diminuíram. Tem 33% de chance de acerto. É quase jogar pôquer, tá, galera? Isso aqui. Fazer um vestibular é mais ou menos isso. Vamos lá? Então, o que eu sei? Isso aqui é um sistema conservativo. Se é um sistema conservativo, a quantidade de movimento final é igual à quantidade de movimento inicial. Quem que está andando? Dois peixinhos, né? Tem dois peixinhos. Então, eu vou ter quantidade de movimento do peixão, vou colocar um P maiúsculo, mais a quantidade de movimento do peixinho, vou colocar um P', igual inicial, né? Isso aqui é inicial, que vai ser igual a quantidade de movimento do peixão final, mais a quantidade de movimento do peixinho final. Ao contrário. Final, inicial, inicial. Massa vezes a velocidade do peixão, mais a massa vezes a velocidade do peixinho, é igual a massa vezes a velocidade, vou colocar só V, tá? Velocidade final, mais a massa vezes a massa do peixinho vezes a velocidade V. Tem velocidade do peixinho pequeno? Tem ou não tem? Ele não está parado? Velocidade é igual a zero. Então não tem quantidade de movimento. O que tem aqui? Tem apenas quantidade de movimento para o peixe grande, que vai ser a massa. Eu inverti aqui, galera. O que eu posso fazer? Relaxa aí, Otto. Relaxa. Tá me deixando nervoso. Vou colocar inicial e final. Já que se conserva, pode ser. Não dá na mesma não. Inicial. Inicial.
Beleza? Vai ficar mais fácil assim. O que eu disse aqui é igual a zero, então tem que ter inicial. A massa do peixão é igual a 4, vezes a velocidade do peixe é 1. Igual a quem? A massa não vai se unir, galera? E não vai ser a mesma velocidade com que eles vão andar depois da colisão? Então eu posso definir o quê? Que é a massa do peixinho mais a massa do peixão mais a massa do peixinho vezes a velocidade com que os dois vão andar. Quem que é a massa do peixinho e quem que é a massa do peixão? É 4 mais 1 vezes a velocidade. Velocidade vai ser 4 dividido por 5, que é igual a 0,5 metros por segundo. 0,8 metros por segundo. Que esse sistema vai andar. Então tem um pouco de cautela referente a essas quantidades de movimento. Tá? Que a quantidade de movimento inicial é igual à quantidade de movimento final. É um sistema conservativo. Beleza, galera? Obrigado pela atenção. Até a próxima aula. Tchau, tchau.